dizer é que esta palestra é sobre a teoria da evolução e os valores espirituais e, de facto, apresenta, digamos assim, as últimas descobertas feitas pelo professor Edward Wilson, portanto, como eu disse, é um professor eminente de Biologia da Universidade de Harvard, e que vem constituir, digamos assim, vem fortalecer a interseção da ciência da religião. Vocês vão verificar a importância que isto tem nas ciências exatas, porque até agora, mesmo alguma parte da comunidade científica ainda defende a separação entre ciência e religião. E vão ver as implicações que isto tem. Portanto, como eu estava a dizer, nós vamos ver aqui alguns pontos, algumas breves noções do que é a teoria de Darwin, porque é que ela constituiu uma crítica à religião no século XIX, quando ela apareceu, e porque é que estas duas descobertas recentes de modularidade, eu estava a dizer que isto significava cooperação e associabilidade, que significa, portanto, altruísmo, vieram de facto alterar completamente a perspectiva que se tem neste momento sobre a teoria da evolução das espécies. Depois eu vou dar alguns exemplos, como disse, do altruísmo, alguns livros sagrados, não é algo exaustivo, e depois as conclusões. Ora bem, eu estava então a dizer que na história da ciência e religião, entre os séculos XV e XVII, o fundador da ciência moderna, o Galileu, introduziu, portanto, o método experimental. Portanto, como sabem, o método experimental é baseado na observação de factos, realização de experiências, formulação de hipóteses e teorias explicativas. No século XVII, Newton formulou as chamadas leis da mecânica clássica e estas constituem, digamos assim, a base da ciência. Depois, no século XX, depois apareceram as teorias da relatividade, mas estas são, digamos assim, as bases que se têm atualmente. Em termos filosóficos, portanto, por volta do século XVII, Descartes defendeu a separação da mente, passou a ser domínio exclusivo da filosofia, da religião e do corpo. O corpo passou a ser domínio exclusivo da ciência e da medicina em particular, tendo desde então estas áreas sido investigadas de um modo separado. Já vamos ver as implicações que isto tem, principalmente para o pensamento ocidental. No século XVIII, dá-se então uma valorização da razão pela ciência, pois permite organizar o saber, as teorias, as ideologias, através da separação dos dados relevantes em relação aos que não são significativos. Assim, a fé religiosa, que normalmente descreve o mundo interior subjetivo do ser humano, foi delegada, digamos assim, para um lugar secundário. Já no século XIX, a filosofia positivista extremou estas duas perspectivas, afirmando que apenas o conhecimento científico era válido. Foi exatamente neste século que foi descoberto, ou foi proposto, a teoria da evolução das espécies de Darwin e que constituiu, como eu disse, uma crítica à religião. Portanto, como vocês sabem, do Gênesis, o que vem escrito textualmente ou literalmente é Deus fez algo no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, etc. E o que Darwin mostra é que não. A ciência mostra claramente que há uma evolução gradual e isto é provado pela própria ciência. Portanto, isto era uma crítica da ciência em relação à religião. Por seu lado, a religião, aos partidários, digamos assim, de uma perspectiva apenas religiosa, também criticavam a teoria de Darwin porque ela tinha alguns, digamos assim, alguns pontos fracos, nomeadamente, se de facto a teoria o que prevê ou o que propõe é a sobrevivência dos mais fortes, a chamada seleção natural, que nós já vamos ver, então porquê é que desapareceram os dinossauros e porquê é que existem as formigas e as abelhas? Portanto, isto diria, andámos aqui praticamente desde o século XIX até agora recentemente. Já no século XX, portanto, ocorreram diversas descobertas científicas, em particular nas áreas da física, do cérebro, da psicologia, e que levaram ao aprofundamento da relação mente-corpo e que desafiaram naturalmente o pressuposto cartesiano. No caso da física quântica, portanto, os pressupostos da interdependência entre a consciência do observador e o objeto observado, portanto, o observador e o observado estão interligados. A questão da comunicação instantânea entre partículas quânticas correlacionadas. No caso das ciências do cérebro, várias experiências sugerem a interligação entre a mente e o cérebro. Temos o caso dos trabalhos do professor António Damasio, o R. Descartes, em que ele mostra claramente que o sentimento é algo de importante e fundamental entre a razão e o corpo, isto é, a espécie humana chegou hoje aqui, não foi devido apenas exclusivamente a um processo racional, mas o sentimento teve um papel preponderante para, de facto, termos alcançado este nível de complexidade. Na psicologia, realça para a ampla troca de correspondência entre o psicólogo Carl Jung e o físico, o Nobel da Física, Wolfgang Pauli, que contribuiu naturalmente também para o aprofundamento da relação entre mente e corpo. Assim surgiram várias perspectivas integradoras entre a ciência e a religião, nomeadamente a questão da formulação do chamado conceito de transdisciplinaridade. Temos aqui um breve quadro. Portanto, enquanto que o paradigma cartesiano o que propõe é uma ênfase na especialização e, portanto, na competição, e o sujeito e o objeto são vistos separadamente, portanto, os sistemas são vistos como separados. Pelo contrário, o paradigma transdisciplinar, portanto, isto foi aplicado, digamos assim, para a questão dos climáticos, portanto, por isso é que tem aqui sustentável, o paradigma transdisciplinar propõe uma ênfase na cooperação. Portanto, o sujeito e o objeto estão interligados e os sistemas são vistos como interdependentes. Professor Paulo, Sim. só uma, desculpe,
Nós ficámos no slide número 2, não. Mas o que é que eu ia sugerir? Como há algumas dificuldades aí para mostrar os slides, que o professor fosse falando, como está previsto, mas um bocadinho mais devagar e Devagar. partindo do princípio que nós não estamos a ver. Ok. Ok? Para Pronto. tentarmos acompanhar melhor. Obrigado. Pronto. Sim, senhor. Portanto, a origem, deixa-me só por aqui. A origem das espécies, portanto, ocorreram há milhares de milhões de anos, tendo ocorrido diversas etapas ou grandes transformações na evolução, desde os micróbios e bactérias, à formação de células, órgãos e organismos, até à criação de várias espécies que evoluíram na Terra. No entanto, uma parte delas foi extinta, por exemplo, dos dinossauros, e das que sobreviveram, apenas a humanidade atingiu a chamada Grande Transformação, caracterizada por um nível de inteligência, linguagem e organização social com uma complexidade relevante para as sociedades organizadas na vida na Terra. A teoria da evolução de Darwin defende a descendência das espécies através da modificação da ancestralidade comum ou descendência com modificação, bem como pela seleção natural das características que conferem vantagem de sobrevivência à espécie. Vamos ver o que é que isto significa. Portanto, isto é o resumo da teoria de Darwin que foi apresentada no século XIX. O que Darwin diz é algo muito simples. Ele diz-nos, vamos, por exemplo, supor o ser humano. Nós temos como tronco comum os mamíferos. Os mamíferos, portanto, têm um ramo, uma origem comum, cá está a tal ancestralidade, e depois, dentro desse ramo comum, existem pequenas modificações, a descendência com modificação. Depois, o meio ambiente, portanto, vai selecionar as mais capazes, a tal seleção natural das características que conferem vantagem da sobrevivência à espécie. Vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a girafa apresenta um pescoço comprido para ir buscar as folhas das árvores que estão bastante altas. O peixe tem, por exemplo, uma barbatana, porque exatamente está adaptado ao meio aquático. E assim sucessivamente. Portanto, e ele conseguiu provar que isto nas várias espécies. Portanto, por isso é que eu disse, a teoria da evolução das espécies de Darwin é robusta. Em termos científicos, é robusta. Não há nada a indicar. Como eu também referi, existiam, digamos assim, algumas peças que faltavam no puzzle que não conseguiam justificar tudo, nomeadamente aquilo que eu disse ao princípio, porque se isso é assim, então porquê é que desapareceram, por exemplo, os dinossauros, embora isto tenha muito em termos teóricos, e porque é que sobreviveram, por exemplo, as formigas e as abelhas. E isto, digamos, era, digamos assim, o arremesso que a religião fazia relativamente à ciência. E durante, digamos assim, quase 2 séculos, andou-se neste tipo de ping-pong, passa a expressão. Quando os conhecimentos em genética, entretanto, evoluíram, verificou-se que estas características eram transmitidas através de mecanismos de recombinação genética e mutação. Portanto, isto são questões muito teóricas, eu não vou entrar aqui, porque isso não é o objetivo, é só para saberem que depois isto, aliás, o professor José Bricelino, eu dei-lhe, digamos assim, este texto, e ele depois vai ficar em acesso aberto e poderão depois ler detalhadamente. Portanto, depois o que é que se verificou quando foi descoberto a genética? Se as características do indivíduo, chamado fenótipo, provenientes de uma mutação aleatória, genótipo, se mostrarem favoráveis à reprodução do organismo no meio ambiente, o gene espalha-se. O que é que isto significa? Em termos simples. Vamos supor, eu tenho esta cor de olhos, de cabelo, etc. Porquê? Porque isto está nos meus genes. É o chamado genótipo. O genótipo é uma espécie do meu bilhete de identidade. É aquilo que me caracteriza. Depois, o meio ambiente vai selecionar aquilo que realmente é relevante. É chamado fenótipo. Por isso é que eu disse, as girafas têm que ter um pescoço comprido porque têm que estar adaptadas àquele meio ambiente. O peixe tem que ter uma barbatana porque tem que estar adaptado àquele meio ambiente. Se não tivesse, eles desaparecem. Portanto, isto é o que diz a teoria da evolução das espécies. Pronto. A variação das características de uma espécie tem de depender da hereditariedade, daquilo que vem dos nossos pais, como do meio ambiente. E a seleção natural tanto se aplica à família quanto ao indivíduo. Na evolução das espécies, existe um ponto chamado especiação, também não é para vocês saberem, é só para saber que existe, que conduz ao aparecimento de uma nova espécie a partir de uma população ancestral, cujo processo pode ocorrer através do isolamento geográfico e pela redução do fluxo génico. O que é que isto significa? Dentro dos mamíferos, como eu disse, nós, por exemplo, temos o tronco comum que somos mamíferos, mas somos diferentes, por exemplo, dos macacos,
dos cães. Porquê? É o chamado fenómeno de especialização. Como eu disse, isto é uma questão muito técnica e não é isso que se pretende. É apenas para vocês saberem que existe. A evolução das espécies tanto ocorre de um modo lento, em que as características das espécies permanecem semelhantes durante um largo tempo, como também de um modo rápido, como o crescimento do cérebro dos hominídeos, que levou ao aparecimento do Homo sapiens. No entanto, existem duas perspectivas filosóficas quanto ao objetivo da evolução, nomeadamente acaso e finalidade. Também não vou avançar muito aqui, portanto, existem características, ou melhor, tópicos relativamente a qual é o objetivo, isto é, se nós, enquanto espécie, todas as espécies em termos de evolução, se tem algum objetivo, alguma finalidade, ou se pelo contrário é apenas acaso. Isto, como disse, entra dentro do campo da filosofia, também não é para aqui. É só para saberem que existem aqui vários tópicos que estão em aberto e que são estudados hoje em dia nas várias áreas da ciência. Os seres humanos são capazes de visualizar as várias etapas ou grandes transformações de evolução que lhe deram origem, sendo uma possível futura etapa na evolução a descoberta de vida extraterrestre noutros lugares do sistema solar, o que constituiria uma outra grande transformação na evolução das espécies. Aqui, não, enfim, não conseguem ver, é a foto da criação de Adão, mas pronto. Ora bem, no lento progresso de evolução ocorreu a chamada modularidade. Portanto, modularidade em termos simples significa cooperação, caracterizado pela formação de subgrupos cooperativos que, especializando as suas funções, visam, digamos assim, favorecer o próprio grupo. Eu vou dar aqui um exemplo concreto. Por exemplo, eu hoje estou a dar esta palestra porque o professor José Brice Lima, digamos assim, acedeu, pelo menos durante estas horas, a abdicar da sua aula e isto vai beneficiar todo o grupo. Portanto, isto é um modo de cooperação e isto existe em várias espécies. Portanto, não é apenas na humana. Portanto, este é o primeiro ponto que foi descoberto, como eu disse, pelo Edward Wilson e que veio revolucionar o modo como estávamos a interpretar a teoria da evolução das espécies. Numa das grandes transformações onde se verificava a modularidade, portanto, a cooperação, ocorreu em apenas algumas espécies a chamada divisão do trabalho, em castas reprodutoras e não reprodutoras. As não reprodutoras têm características altruístas, sendo este processo denominado de eusocialidade. O que é que isto significa? A teoria da evolução das espécies de Darwin, ele defendia e defende que ela se processa no sentido da fecundidade, da reprodução. Mas verificou-se que em determinadas espécies, não são todas, portanto, são apenas determinadas espécies, portanto, as formigas, as abelhas, o reino humano e poucas mais, havia determinadas espécies que não evoluíam no sentido da reprodução, mas sim no sentido da complexidade. Isto é, apresentavam características altruístas que iam beneficiar o grupo todo. Qual é a diferença entre eusocialidade e modularidade? Na modularidade há uma troca, há uma cooperação. Na eusocialidade é o altruísmo. Ou seja, eu faço algo ao outro, o outro não tem possibilidade de me recompensar, mas isso permite beneficiar o grupo todo. Este padrão de eusocialidade foi começado a estudar por Charles Michener, nas abelhas. Portanto, era o professor de Edward Wilson. Edward Wilson estudou especificamente nas formigas. Depois, posteriormente, Karen Canfine e Jane Robinson também publicaram alguns estudos sobre esta questão da eusocialidade. A organização dos grupos eusociais ocorreu tardiamente no tempo geológico e em pequenas percentagens das linhagens de evolução das espécies. Nos grupos eusociais, a fecundidade e reprodução é substituída pela complexidade de alguns dos seus menos altruístas, que num determinado ponto de decisão, ou ponto crítico da evolução, agem altruisticamente em prol do grupo, com o objetivo de beneficiar o grupo como um todo. Na eusocialidade vai ocorrer a chamada plasticidade fenotípica, que também não é preciso fixarem, só para saberem que os genes dos membros altruístas são moldados pela seleção natural, como, por exemplo, as que ocorrem nas chamadas formigas obreiras, que são neutras ou estéreis e que diferem das formigas estéreis. Portanto, a eusocialidade, portanto, o altruísmo, vai se transmitir de gene para gene. Portanto, não é só aquilo que nós herdamos da família ou da espécie, o próprio atuar do modo altruísta vai-se, digamos, propagar. Isto porque é que é importante? Porque nós vamos estudar aqui, ou estamos a estudar aqui, a questão da cooperação e do altruísmo,
mas de um ponto de vista científico, ou seja, não é de um ponto de vista moral. Nós podemos estudar do ponto de vista moral e podemos estudar os livros sagrados dentro deste posto. Estamos a estudar do ponto de vista científico e por isso é que isto é tão relevante. É que a ciência chega à conclusão, aliás, se lerem o livro do professor Edward Wilson, ele chega à conclusão que favorece, ou seja, ele que era da linha dura, criticava, digamos, não criticava, porque ele é deste século, mas se ele estivesse no século XIX, ele estaria certamente a criticar a religião. Ora, os próprios trabalhos que ele fez mostram que a ciência deverá estar interseccionada com a própria religião, ou com os valores da própria religião e espiritualidade, nomeadamente cooperação e altruísmo. Portanto, a eusocialidade ocorre, por exemplo, nos parentes próximos de uma determinada espécie, fazendo com que estas fiquem em vantagem em relação a outras espécies, onde tal não ocorre. Esta ação de altruísmo, aparentemente contrária à seleção natural, da fecundação e reprodução, existente nos níveis inferiores da organização biológica, deve ocorrer num momento e lugar específico, de modo a beneficiar efetivamente o seu grupo. Portanto, como eu disse, a eusocialidade foi estudada em algumas espécies, como eu disse, as abelhas, as formigas, os seres humanos, e que contribuiu para a sua proliferação na Terra. Pelo contrário, outras espécies que pareciam levar vantagem, as manadas, as hordas, os rebanhos, entre outras, mas que não apresentaram a eusocialidade, portanto o altruísmo, não evoluíram para um nível de complexidade mais estruturado, característica das sociedades mais avançadas. À medida que os grupos da mesma espécie concorrem entre si, os genes dos seus membros são testados, estimulando a evolução social através da seleção natural no sentido ascendente ou descendente. Isto é, nos grupos onde existe a eusocialidade, os indivíduos experimentam um conflito entre o seu próprio interesse e o bem-estar do grupo a que pertence. Edward Wilson defende, no seu livro, Gênesis, que quanto maior o altruísmo de um membro de um determinado grupo, maior é o benefício para o grupo onde está inserido, acrescentando que, no interior dos grupos, os indivíduos egoístas ganham, portanto, são em maior número do que os altruístas, mas os grupos altruístas ganham os grupos altruístas. Isto é, um grupo altruísta é mais forte, se tiver coeso, do que um grupo egoísta. Ora bem, vamos agora ver aqui. O comportamento da eusocialidade, no caso da espécie humana, ocorreu através da chamada evolução mental, onde várias opções possíveis apareceram na mente do membro cooperativo e altruísta, tendo permitido beneficiar o grupo onde está inserido através de uma estratégia de jogo. Portanto, isto tem a ver com a teoria dos jogos, como eu disse, também não vou aqui aprofundar, mas depois será disponibilizado toda a bibliografia. Como exemplos de eusocialidade, temos um militar que arrisca a vida ou um monge que dá os seus bens pessoais, proporcionando vantagem e bem-estar aos outros elementos do grupo devido à propagação do género altruísta. No sentido contrário, a ação de uma formiga egoísta ou de um psicopata, portanto, alguém que não tem qualquer empatia pelo próximo, com interesse pessoal exacerbado, pode condenar a evolução de todo o grupo onde está inserido. Eu tenho aqui uma foto, eu sei que vocês não veem, mas eu vou só dar. Portanto, é uma espécie de rede social e tem aqui várias pessoas e no centro temos aqui um senhor, de azul, com cabelo castanho, e vamos falar, que é o que interessa, vamos dar aqui alguns exemplos para isto não ser tão teórico. Exemplos de eusocialidade. Temos o caso, por exemplo, de Aristides de Sousa Mendes. Aristides de Sousa Mendes, como sabeis, ele passou os vistos em vários passaportes de determinadas pessoas, nomeadamente judeus, que estariam condenados aos campos de concentração, e através deste ato, portanto, as pessoas que estavam condenadas, obviamente, não o podiam, digamos assim, recompensar, e, portanto, ele fez esse ato de um modo altruísta, mas isto permitiu não só que aquelas pessoas, enfim, se pudessem escapar aos campos de concentração, mas, essencialmente, e mais importante, fortalecer a própria raça humana enquanto espécie. Vou dar aqui outro exemplo de eusocialidade. Temos aqui uma senhora, enfim, sei que não vêem, vamos supor que é Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, como vocês também sabeis, ela cuidou dos pobres dos mais pobres. Obviamente que os pobres dos mais pobres não o podiam recompensar, pelo menos financeiramente. Mas este gesto favoreceu mais uma vez a própria espécie humana. Para além daqueles que foram beneficiados diretamente, a própria espécie humana tornou-se mais forte. Porquê? Porque o próprio gene do altruísmo, como eu disse, espalha-se. Portanto, não é só aquilo que é herdado, mas o próprio gene do altruísmo espalha-se. E no sentido contrário, também fixar, portanto, o egoísmo extremo e a psicopatia também, ou seja, no sentido contrário, podem também comprometer a espécie como um todo.
Vamos agora ver alguns exemplos de altruísmo presente nos livros sagrados. Como eu disse, não é apenas para mostrar no sentido moral, mas é no sentido da integração da ciência. Ou seja, a ciência está a mostrar claramente, eu quero frisar que o professor Edward Wilson, ele não é religioso ou crente no sentido convencional, ele apenas está a pegar em dados científicos. E então vamos ver aqui alguns exemplos, como eu disse, isto não é exaustivo, peguei em alguns exemplos. Como vocês sabem, aliás, altruísmo vem no dicionário moderno de língua portuguesa, diz assim: ausência de egoísmo, dedicação desinteressado, apto a amar o próximo sem esperar nada em troca. Ora bem, vamos então ver aqui alguns exemplos de altruísmo. Diz assim no cristianismo, na Bíblia: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Portanto, isto é Mateus 25, 35. Temos aqui outra passagem de Lucas: e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Com certeza conhece, enfim, é só para dar alguns exemplos. A este propósito, o padre Pierre de Chardin advogava uma perspectiva reconciliável ou reconciliasse a ciência e a religião, tendo escrito, portanto, isto eu agora vou citar: a nossa geração, portanto, ele está a falar da geração do século XX, e as gerações precedentes, portanto, do século XIX, quase só ouviram falar do conflito entre fé e ciência, ou entre religião e ciência. A tal ponto que pode parecer, a certa altura, que esta era decididamente chamada a tomar o lugar da outra. Ora, à medida que a tensão se prolonga, é visivelmente sob uma forma muito diferente de equilíbrio, não é de eliminação nem de dualidade, mas sim de síntese. Cá está o paradigma transdisciplinar, que parece haver para se resolver o conflito. Portanto, isto só para verem como isso se prolongou quase durante 2 séculos. Temos no islamismo, portanto no Alcorão, 3:92, diz o seguinte: os que antes delas residiam em Medina e haviam dotado a fé, mostram afeição por aqueles que migraram, isto a propósito da guerra, e que se calhar está muito atual nos dias atuais, para junto deles, e não nutrem inveja alguma dos seus corações pelo que tais migrantes receberam de despojos. Por outra, preferem-nos em detrimento de si mesmo. Sabem que eles se preservaram da avareza e serão os bem-aventurados. Portanto, isto está no Alcorão 59:9. Abdur Rahman Mahdi defende que o altruísmo é das qualidades mais apreciadas no Islão. Na terminologia islâmica, itahar. Também no judaísmo temos na Tora, portanto, no ensinamento, na lei, que compreende, como sabemos, os primeiros 5 livros, o Pentateuco, entre eles o Gênesis. Diz o seguinte: amarás o teu semelhante como a ti mesmo, isto no Levítico, e ainda: se há uma necessidade entre vós, certamente vais estender-lhe a vossa mão e emprestar-lhe o suficiente para as suas necessidades, seja o que for que ela lhes falte. Isto está no Deuterónimo. Shimon defende que o judaísmo está assente em 3 pilares, nomeadamente o estudo da Torá, naturalmente, o serviço, portanto, a parte da oração, e os atos de bondade feitos conscientemente. Em hebraico, Gemilut Chassadim. Finalmente, no hinduísmo, eu vou ler aqui uma passagem do Bhagavad Gita, portanto, os livros do hinduísmo, como sabemos, são os Vedas, mas o Bhagavad Gita tem um lugar particular na espiritualidade da Índia. Portanto, ele faz parte do Mahabharata. Diz assim: a feliz a pessoa sem serviço devocional, mas quem se ocupa do serviço devocional, o Supremo sem demora alcança. Portanto, isto é traduzido do sânscrito e eu agora vou traduzir, digamos assim, para uma linguagem corrente. Prabhupada defende o serviço altruísta sem esperar recompensa. Em sânscrito, seva, interpretando a frase anterior como: ninguém pode ser feliz só por renunciar a todas as atividades e sem se ocupar no serviço altruísta e devocional aos outros. Mas quem também é introspectivo, isto é, quem se procura melhorar a si próprio e, simultaneamente, se ocupa do serviço devocional ao próximo, pode alcançar o Supremo. Temos aqui as lombadas, portanto, algumas fotos, gostaria que vissem, portanto, é da Bíblia, da Tora, do Alcorão, enfim, dos vários livros sagrados. Vamos agora passar aqui à parte das conclusões. Portanto, atribui-se a Blaise Pascal, célebre, digamos assim, frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece, a qual indica porque é que o paradigma cartesiano rejeita o que a razão não explica, pois o conhecimento é resultado simplesmente da expressão penso logo existe. Isto é, no paradigma cartesiano, o ser humano é elevado ao nível da sua razão. Tudo que sai fora da razão não existe. Portanto, é para desprezar. O paradigma cartesiano pode até conduzir a resultados empíricos úteis. Nós já vamos ver, por exemplo, a descoberta das vacinas, no caso de um ano, dentro da área da ciência, isto é de facto algo fantástico, fenomenal. Quem é da área da ciência sabe bem o que é que estarei a dizer. Mas
não considera a interdependência e a complexidade entre os vários elementos de um determinado sistema, tendo Edgar Morin designado esta visão parcial de inteligência cega. A este propósito, a complexidade dos sistemas biológicos estudados por Humberto Maturana e Francisco Varela apresentam padrões de auto-organização com características de interdependência que não são estudados pelo pensamento cartesiano. A auto-organização biológica utiliza o chamado feedback positivo, no qual os membros altruístas promovem chamadas flutuações, pontos críticos da rede de auto-organização, de modo que esta evolua para um nível de complexidade mais elaborado. Assim, quando a origem das espécies foi proposta, portanto, no século XIX e depois a origem do homem, esta até parecia reforçar o paradigma cartesiano de separação de ciência com a religião. Mas estes trabalhos que agora foram apresentados nesta palestra, por Edward Wilson, mostram claramente a importância dos valores da cooperação e altruísmo, descritos por todas as religiões e a espiritualidade, defendendo, por isso, a interseção da ciência com a religião. Como eu disse e volto a sublinhar, não é por uma questão moral, embora possa ser, mas é por uma questão científica. É provado cientificamente que as espécies que têm cooperação e altruísmo têm mais possibilidades de sobrevivência. Assim, isto por um lado. Por outro lado, numa análise mais detalhada, mais profunda, verificou-se que o gênese do debate que ocorreu a partir do século XIX é sobre o significado e o sentido de cada um dos textos, nomeadamente os sagrados e os científicos, os quais utilizam uma linguagem diferente para expressar uma mesma ideia. Isto é, quando nós estamos a falar de criação do ponto de vista científico ou do ponto de vista religioso, não estamos a falar do mesmo. São textos diferentes. Os textos sagrados das várias religiões que foram analisados anteriormente utilizam frequentemente uma linguagem simbólica, metafórica, enquanto que os textos científicos, nomeadamente os de Darwin, empregam uma linguagem objetiva. Portanto, os textos religiosos dizem respeito ao aspecto interior e subjetivo do ser humano, enquanto que os segundos tratam do aspecto exterior e concreto da humanidade. No primeiro caso, estamos a referir-nos aos valores que tornam o ser humano melhor para consigo mesmo e para com o seu semelhante, como a cooperação e o altruísmo, enquanto no segundo aspecto, estamos a referir-nos à evolução biológica das espécies. Assim, o futuro da humanidade depende não só do desenvolvimento das ciências exatas, da física, da química, da biologia, etc., mas também das ciências sociais e humanas, através de uma chamada nova aliança. Esta nova aliança, portanto, é uma expressão que foi proposta por Prigogine. Prigogine foi Nobel da Química, e que, de modo a promover os chamados valores de cooperação e altruísmo, e isto leva, ou tem levado, enfim, gradualmente, a uma mudança para um novo paradigma que está a surgir, digamos assim, agora no princípio do século XXI, o paradigma transdisciplinar, onde a consciência do sujeito que investiga está interligado com a realidade que é investigada. Este paradigma transdisciplinar permitirá, então, a resolução integrada dos vários desafios da sociedade contemporânea, a pandemia, as alterações climáticas, a cibersegurança, a própria guerra, que surgiu, infelizmente, há pouco tempo. Relativamente à pandemia, vamos dar aqui alguns exemplos para verificar o que é que isto significa. Durante a atual pandemia, portanto, desde 2020, foram descobertas várias vacinas contra o Covid-19. Eu quero só chamar a atenção no espaço de um ano. Normalmente, em média, uma vacina demora a desenvolver cerca de 15 anos. Portanto, ser descoberta num ano mostra bem o avanço da ciência. E isso é positivo. Isto é resultado do paradigma cartesiano, temos de dizer, e isso é positivo. Não é aí que está a questão. É que a taxa de vacinação, e isto são dados, depois vocês poderão ver, na América do Norte e da União Europeia, é cerca de 70% na globalidade. No entanto, a Índia tem apenas cerca de 50%, onde apareceu a variante Delta. E a África tem apenas cerca de 10%, onde apareceu a variante Omicron. Ou seja, o paradigma cartesiano potencia uma corrida a duas velocidades, onde a interdependência entre os vários grupos populacionais, entre os vários sistemas, não é considerada. Porquê? Porque o altruísmo não é justificado pelo pensamento cartesiano. Porquê é que eu vou fazer algo ao outro quando o outro não pode recompensar? Isto não é justificado racionalmente, pura e simplesmente. Portanto, isto mostra claramente porque é que o paradigma cartesiano poderá ser de algum modo útil, mas é limitado. Vamos dar aqui mais outros exemplos. A questão das alterações climáticas. Como sabeis, a ciência atualmente tem conhecimento suficiente para acabar com as alterações climáticas. No entanto, apesar de haver diversas cimeiras, protocolos, elas continuam. Portanto, o problema de fundo não é um problema da ciência, é um problema de perspectiva.
Por outro lado, também vários cientistas e empresários, por exemplo, Elon Musk, Bill Gates, defendem que é necessária a criação de um organismo público que regule o desenvolvimento da chamada inteligência artificial, bem como incrementar a segurança dos computadores, de modo a proteger as pessoas e as instituições contra os ciberataques. Tivemos uns há pouco tempo, da Vodafone e outras instituições. Por outro lado, poderão também produzir-se, e isto é relevante, armas autónomas poderosas, mais nefastas que as atuais armas nucleares, que, se forem utilizadas por pessoas sem valores, poderão ser devastadoras para a humanidade. Assim, se não for adotada uma estratégia global e eficiente, os ciberataques poderão prejudicar não só as organizações, como aliás já vimos, como também os países como um todo. É neste sentido que aos alunos do mestrado de Ciência das Religiões, e naturalmente todos os que estão a assistir, poderão dar um contributo importante para que haja esta interligação entre ciência e religião, ou ciência e os valores da espiritualidade. Eu quero só agradecer, portanto, às fotos, eu sei que não estão a ver, mas, enfim, eu comprometi-me, é André Nassar, que é a questão, enfim, a criação, depois Maria Machado eram as fotos dos vários livros, dos livros sagrados, Pilar Oreiro era a interdependência entre os vários sistemas, e Plínio de Carvalho, que é, enfim, uma foto ou um quadro entre o paradigma cartesiano e o transdisciplinar. Tem aqui alguma bibliografia que foi utilizada nesta comunicação, como disse, ela vai ser disponível, vai ficar disponível, enfim, num texto que vai ser publicado e depois poderão ler mais detalhadamente. Obrigado pela vossa atenção. Se quiserem agora, poderão colocar questões.